favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união? Quero ver mudar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação. Se começar em mim, haja mais amor. É começar em mim, amor que eu tanto quero ver. A começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber que antes Boa noite, gente. Vamos chegando para a última aula. Boa noite. Como vocês estão? Se tivesse mais perdão, Muito obrigada por estarem aqui conosco nesse último encontro do mini curso. Deixa eu chamar a Tabata. Última aula. Olá, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Sim, tudo certo. Todo mundo tá ouvindo, vendo bem a gente aqui. E aí, último encontro Vamos lá para o último encontro. da nossa caminhada, da nossa jornada. É isso aí. Muito Vamos aí. feliz por todo mundo que nos acompanhou até agora. Uhum. Espero que vocês também tenham gostado, que vocês também tenham aprendido tanto quanto a gente aprendeu com vocês também, com as partilhas e com a nossa troca aqui durante esses dias. Chamem aí as pessoas no aviãozinho para virem para o nosso encerramento. Deem coraçõezinhos aí para o Instagram entender que é uma live relevante e mandar para mais pessoas também. A gente está chegando aí no nosso último encontro. Eu acho que isso que a Thaís falou é uma verdade, né? Às vezes quem está assistindo acha que só vocês estão aprendendo, né? Mas a gente também sempre aprende muito, né? Com muitas vezes o que vocês trazem. Eu e Thaís, quando a gente troca sobre o assunto, né? Cada uma traz um pouco da sua visão. Eu acho que isso acrescenta muito, né? Porque muitas vezes ela tem um ponto de vista que eu não tinha e vice-versa, e a gente também vai buscar estudar mais para poder trazer, né, mais conteúdo aqui para vocês. Então, realmente é sempre uma troca, né? Então, é muito gostoso estar aqui, fazer isso, para o amor que a gente sente, né? Pelo que a gente faz. Enfim, sempre vale a pena, independente de qualquer coisa, sempre vale a pena. Né? Sim, com certeza. E é esse amor e esse respeito pelo que a gente faz que nos move, que nos faz estar aqui, né? Uhum. Sempre tentando contribuir aí de forma positiva com vocês. E eu espero que a gente tenha conseguido aí plantar uma sementinha em vocês durante esses dias. Né? Hoje vamos falar aí do que sustenta a educação respeitosa e consciente, que na verdade ao longo desses dias de aula a gente já foi falando, né, bastante sobre isso e apontando essas direções para vocês e oferecendo recursos, né, para vocês. E hoje a gente vai só encerrar isso como se fosse um resumão, né? Porque a gente foi falando um pouquinho a cada dia sobre tudo que é importante durante essa caminhada, né? Essa busca de fazer diferente e fazer a diferença também, né?
Tô vendo aqui que quem está entrando aí é a maioria das pessoas que nos acompanharam todos esses dias, né? Então, obrigada Uhum. por estarem aqui sempre com a gente. E aí eu vou perguntar para vocês, né? De tudo que vocês viram aqui desde o início, que a Thaís está falando, né? Que na verdade o que sustenta a educação positiva, a gente meio que já foi falando, né, ao longo desses dias todos. E para vocês que estavam junto com a gente, o que que para você sustenta, né? Na verdade, não é uma coisa só, mas assim, o que que fica mais forte para você? O que que você acha que sustenta de fato essa educação positiva? Coloquem aqui pra gente, por favor, conversem com a gente. A Tuê falou aqui, sementinha foi plantada, ansiosa para colher no futuro próximo. Ó, aí você já falou uma coisa, uma das coisas que ajuda a sustentar essa educação positiva, né? Que é o nosso olhar para essa educação, sempre entendendo que é a longo prazo, né, Thaís? Eu Uhum. acho que assim, hoje a gente vive. Sempre viveu, mas acho que hoje isso, nos últimos tempos, né? Vamos falar assim, tá muito forte no ser humano essa coisa do imediatismo. A gente quer as coisas para ontem, se não for para ontem, não serve mais, não deu, né? Vamos pensar assim, sei lá, numa entrega, né? A gente pede uma comida no restaurante, demorou, passou 15 minutos do que a pessoa tinha falado, ai, já não serve mais, nossa, pelo amor de Deus, vamos pedir em Vou outro. cancelar. Não... Exatamente. A gente já meio que desrespeita, né? A gente não sabe nem o que que aconteceu e a gente já não quer mais, enfim. Então, acho que essa questão do imediatismo é muito forte na gente. Então, a gente precisa ter consciência, né? Despertar a nossa consciência aí, para que essa educação ela é a longo prazo. Uhum. Inclusive no material, né, de hoje que a gente vai enviar para vocês no grupo, a gente traz uma frase do Augusto Cury que é bem sobre isso, né? Que educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Então, é um processo em longo prazo, por quê? Porque nós, como nós falamos com vocês, né, a infância é a base da vida, é o chão que a gente vai caminhar aí por toda a nossa vida, e a gente, quando fala que é em longo prazo, eu vejo por dois aspectos, que é esse, de que o que a gente está plantando hoje vai ser colhido ao longo da vida, né? E o que nossos pais plantaram na gente também, a gente colhe até hoje, né? E nos fez quem somos hoje. E é a mesma coisa com as crianças de hoje. E eu vejo também que é um processo em longo prazo, porque exige exatamente essa paciência, Uhum. né? E muitas vezes Essa a gente não. sabedoria e paciência, né? É uma combinação perfeita aí quando a gente está falando de educar de forma respeitosa, principalmente. Uhum. E não é nem essa paciência agora, né, Thaís, que você entende o que você está falando, que a gente tem que ter com o nosso filho em si, né, de estar mais tranquila, estar mais calma. É a paciência de tudo tem seu tempo, né, para Sim, sim, é. essa coisa da sementinha é interessante justamente por isso, né? Você não planta um pé de abacate, por exemplo, ver o abacate na cabeça. Você não planta um pé de abacate e amanhã você já vai estar colhendo ele. Porque a gente quer É. que isso aconteça com uma criança, que também, querendo ou não, é uma sementinha, tem o seu processo de evolução. A gente não consegue apressar a natureza com as coisas, cada coisa tem seu tempo para acontecer, mas a gente quer que a criança evolua no nosso tempo. Então, acho que essa, até pensando já numa outra questão que ajuda no sustentar dessa educação, é alinhar a nossa expectativa. Expectativa. Inclusive, tem uma frase que a gente repete muito, assim,
às vezes até fala com a criança, mas todo dia eu tenho que te falar a mesma coisa? E tem, gente, tem. Para a criança aprender, repete, 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 repete. Porque ela vai aprender dessa forma, com a repetição, não adianta. Então, é uma frase que é clichê, que a gente fala, mas ela é verdade e a gente precisa entender isso, né? Quando a gente entende o desenvolvimento da criança. O que que a gente pode esperar da criança? A gente já falou sobre isso em outras aulas, e é sempre a gente estar mesmo alinhando as nossas expectativas a respeito da criança e ao nosso respeito também, né? Porque às vezes a gente espera de nós mesmos e se cobra muito, se exige demais. Né? Então, é alinhar as expectativas de ambos os lados. E aí, o pessoal está respondendo aqui sua pergunta, Tabata. Sim, vamos voltar lá. Ali, o estar consciente de fato, vocês me alertaram. Agora tenho que estar com o pé no freio mesmo. A Thaís disse, é observar os meus sentimentos para não descarregar no outro, filhos. Lilia, este despertar foi maravilhoso, agora é ter paciência e cuidar das atitudes. E vou dizer, difícil demais é estar se reeducando o tempo todo. Espero em breve errar menos, me cobrar menos, me culpar nada. Aí não trabalhamos com milagres, tá? Eu sempre uso esse ditado aí, né? Porque assim, né? Não trabalhamos com milagres, não trabalhamos com perfeição, somos humanos. Então. E até porque, como a gente falou ontem, né? Não tem problema a gente sentir culpa. A questão é o que eu vou fazer quando eu sinto culpa? O que eu vou fazer quando eu identifico essa culpa? O que essa culpa quer me dizer? Exatamente. Porque, gente, eu acho que um dos pontos também que sustenta essa educação positiva, respeitosa, é não esperar milagres, nem da criança e nem da gente. Então, bate com o que a gente já falou de alinhar essas expectativas, né? Né? Porque senão a gente cai nessa cilada aí, né? Que a gente falou bastante ontem, de ficar se culpando, de ficar se cobrando e não sair disso, entendeu? Então é focar em soluções, né? Acho que a gente precisa parar de focar no problema e focar nas soluções. E eu tenho usado isso, que é uma, né, das ferramentas da disciplina positiva, na minha vida como um todo, sabe? Nós, enquanto seres humanos, a gente tem muito esse olhar negativo, que a gente já falou, né, nas outras aulas, e a gente sempre foca no problema. A gente fica ali, né, preso, a pandemia, a crise que a pandemia gera, porque, nossa, não sei. Mas e aí? O que adiantou? O que eu posso fazer para lidar com isso, né? Da melhor maneira possível. Dar uma desabafada. É legal, é gostoso. Mas, né? Então, e na relação com as crianças é a mesma coisa, né, Tabata? Na relação com as crianças é a mesma coisa. Ao invés de focar ali sempre, ele nunca me ouve, ele sempre faz isso. É pensar, tá bom, o que a gente pode fazer? E envolver a criança nisso, nessa busca também, né? E agora você falou uma coisa que também me veio na cabeça, vai surgindo, né, gente? É engraçado que a gente planeja, a gente faz um roteirinho e conforme a gente vai falando aqui, né, vai surgindo outras coisas. Por isso mesmo que é uma troca, né? Você falou assim, a criança não me ouve, eu falo 1000 vezes. Então, a Thaís acho que falou aí de estar sempre monitorando sentimentos, mas é importante a gente também monitorar aquilo que a gente está pensando sobre a criança. Porque isso vai ter total reflexo no comportamento que a gente vai ter, na ação que a gente vai ter com a criança. Então, se eu estou pensando que ela nunca me ouve,
qual é a minha tendência? Me fazer ser ouvida. E aí, se eu acho que ela não tá me ouvindo, eu vou me fazer ser ouvida de que maneira? Provavelmente eu vou me impor, né? Eu não vou ser respeitosa, porque eu tô falando, pensando, né? Se ela não me ouve, eu vou já puxar o meu pensamento para como que ela não me ouve? Né? Como assim? Eu tô falando, ela tá fazendo outra coisa, não tá prestando atenção em mim, vou desligar essa televisão, vou tirar esse celular da mão dela. Quem que manda aqui, quem que é o adulto daqui, então o nosso pensamento ele vai começando a subir de nível, entendeu? E vai tomando conta da gente. E a gente vai passar a agir com aquilo que a gente está pensando, porque a gente começa a se sentir mal, né? Do tipo, eu não tenho controle sobre essa situação, eu não tenho controle sobre essa criança. Se ela não me ouve agora, como que ela vai me ouvir quando ela for adolescente? E vai indo, né, gente? Vai tomando rumos que só Deus sabe. E é diferente se a gente pensar, poxa, ela não tá me ouvindo. O que será que eu posso fazer para ela me ouvir? Aí eu jogo para mim, né? No sentido assim, o que eu posso fazer de diferente que eu não tô conseguindo a atenção dela para uma coisa que eu quero falar, enfim. Então é diferente. Aí a atitude que a gente vai ter com ela é diferente. Vocês concordam? E a gente pensar também, né? Por que que ela não está ouvindo? O que que Uhum. ela está fazendo nesse momento que é prioridade para ela e que talvez a gente precise respeitar? Porque esses pensamentos que você foi falando aí, eles vão surgindo, e a gente fala muito disso lá no workshop, por conta das crenças que a gente tem sobre a criança. A criança tem que me ouvir, tem que me obedecer, tem que me respeitar. Quem que ela pensa que é para eu estar falando e ela não tá prestando atenção? Uhum. Né? A criança não é quase gente, é um pingo de gente. A Uhum. criança não sabe nada, não entende nada. A gente tem várias crenças. E aí, quando você foi falando essas coisas, me veio muito isso, né? Assim, que esses pensamentos, essas coisas que nos desafiam e trazem esse incômodo em relação ao comportamento da criança, tem total relação com as crenças que assim, são da nossa sociedade mesmo, né? Estrutural, Uhum. vem aí de anos, né? Que a gente tem a respeito da criança. Foi E é passando um de aspecto geração que a para gente geração, precisa. né? E a gente tem, até outro dia eu fiz um post sobre isso, a gente tem muita facilidade de desrespeitar as crianças. Sem perceber, a gente desrespeita, Uhum. né? Então, a gente educar com consciência, a gente também estar atento a essas coisas, Uhum. né? A esses aspectos e essa nossa visão sobre a criança e sobre a infância e o nosso desejo de controle, de ser superior à criança o tempo todo, Uhum. né? Esse desejo de controle nos descontrola. Essa que é a É, verdade, porque na é um trocadilho, né, bobinho, mas é verdade. Da intenção da gente controlar a criança, a gente acaba se descontrolando, achando que a gente está controlando ela, né? Então, e a é. gente nem se percebe fazendo isso, né? Quando não Uhum. é consciente pra gente, a gente se percebe fazendo isso. E você falou uma coisa que eu acho que é super importante nesse processo todo, que eu acho que mais até do que desrespeitar a criança, a gente desconsidera ela. A gente desconsidera, a gente desdenha da capacidade dela, a gente inferioriza ela, e eu acho isso. E hoje, para mim, isso é claro. Porque antes também não era, sabe? Assim, é como se criança é criança, sabe? Assim, que eu acho que é o que a maioria ainda pensa, sabe?
Tipo Nós assim, somos superiores, né? Adulto é superior. Não vê como uma relação linear, vê como uma relação de eu mando e você obedece. exatamente. Então, tipo assim, ela não merece. Não que ela não merece, mas assim, ela ainda não tem voz própria, ela ainda não sabe o que ela fala, né? Eu acho que a gente vai um pouco por esse lado. Não que ela não tem voz própria, mas ela não sabe o que ela fala ainda, ela não sabe nem direito o que ela quer. Ela, né, não tem que querer nada ainda, ela é uma criança. Uhum. Então, numa dessas, a gente vai inferiorizando demais a criança, né? Tipo assim, colocando ela abaixo do cocô do cavalo do bandido, sabe assim? Então, acho que a gente precisa É. olhar para ela de uma maneira diferente, nesse sentido. Ela é, sim, um Uhum. ser humano. Nós, enquanto adultos, muitas vezes não sabemos o que a gente quer. A gente está confuso com algumas coisas, né? Uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente muda de opinião e tudo bem, isso é ótimo, ser essa metamorfose ambulante, sabe assim? Então, Eu acho que isso é incrível. E tudo bem. E a criança, mais do que nós ainda, está se descobrindo. Então, para ela, mudar de opinião e uma hora querer uma coisa, outra hora não querer, também é incrível. Vai ajudar ela, nessa construção de quem ela é. Eu acho que é o nosso uhum. papel ajudar ela nessa construção. Né? E não ficar, É. pô, você nunca sabe o que você quer, que não sei o quê, tá. Né? A gente julga muito. É que a gente esquece que a criança, ela está descobrindo o mundo, então ela ainda está descobrindo os gostos dela, os interesses dela, e a gente não precisa se apressar, né? É o que você disse, tem tempo para tudo, né? E a gente precisa saber respeitar esse tempo, Uhum. né? Mas a gente precisa ter A gente... consciência desse tempo, né? Porque senão Uhum. a É, gente a vai gente acabar precisa passando. saber que tem que ter consistência, paciência, persistência para ensinar sobre limites, sobre como colaborar, a importância de colaborar, fazer os combinados, incluir a criança, considerar a criança, ouvir a criança. Nós falamos um pouco sobre isso numa das aulas, o quanto é importante a gente ouvir a criança, deixar de lado essa crença de que criança não sabe de nada e parar para ouvir. E ouvir a criança não quer dizer que a gente vá satisfazer as vontades, os desejos dela. Não, mas significa que a gente vai considerá-la, vai entender o que, que ela está querendo dizer, o que, que ela está querendo comunicar, do que ela está precisando, Uhum. Porque ela né? tem as necessidades dela, né, gente, que é, é totalmente diferente das nossas, né? E a gente também precisa ter isso muito claro pra gente. Não adianta a gente querer que ela queira a mesma coisa que a gente quer, na hora que a gente quer, né? Esse é um outro ponto, né? Nessa tentativa de Uhum, controlar o comportamento da criança, a gente se frustra porque para nós é importante tomar banho aquela hora. Para ela é importante continuar fazendo o que ela está fazendo, ou qualquer outra coisa que não uhum, seja tomar banho, né? Porque nós, na nossa cabeça de adulto, a gente sabe a importância do banho, blá blá blá. A criança não sabe, né? Ou até sabe, mas não quer, e ponto final. E ela tem direito de não querer, né? Eu acho que isso uhum. isso é importante. A criança ela tem o direito de querer, de não querer, de argumentar, de protestar, porque a gente também muitas vezes quer fazer isso. E depois lá, e eu sempre, né, acho que é legal a gente sempre falar sobre isso. E depois lá na frente, a gente quer que ela tenha opinião, que ela se coloque, onde já se viu, sei lá, né, ela vai trabalhar e de repente tem alguém lá que é, acaba passando por cima dela. Aí ela vem, nos conta, a gente fala, mas por que você não se coloca? Mas por que você não fala É. do ponto de vista? Mas por quê? Por quê? Como, né? Se a gente ensinou a vida toda a baixar a cabeça e obedecer e falar assim, senhor, tá bom, tudo bem. Se a gente Uhum, silenciou, calou a criança, né? Aí depois, quando é adulto, quer que ela tenha opinião própria, quer que ela se imponha, né? uhum. Porque é difícil, gente.
né? E é por isso que é importante, né, Tabata, que é algo que a gente fala muito, de pensar na intenção ao educar, né? O que que você quer que o seu filho seja quando você está educando? Qual o adulto que você é, Uhum, né? Enquanto você educa? Porque provavelmente ele vai ser um adulto muito parecido com o adulto que é exemplo para ele, uhum. Eu né? lembrei agora um exercício na cabeça aqui que vocês podem fazer se vocês quiserem, né? Mas eu sempre coloco escrito, não só na cabeça, porque o escrito aí depois você pode até colocar na porta do seu guarda-roupa, na geladeira, onde você quiser, para que seja algo que você se lembre sempre, né? É, na hora que você sair daqui e tal, escreve qual é a sua intenção ao educar o seu filho, né? E aí não é só o educar de forma respeitosa. Qual a educação que você está dando? Qual Uhum. é a sua intenção? Né? E aí você vai, sabe, assim, sem julgamento, sem nada, deixa vir o que é importante para você, vai colocando ali. E aí depois você para, lê e vê se o que você está fazendo está de acordo. Uhum. Porque eu acho que todo mundo espera um monte de coisas, né? Mas tá na nossa cabeça e fica muito abstrato, entendeu? Então, quando você escreve, você alinha, você para, você vê o tanto de coisa que você quer, que você espera, você até fala assim, nossa, né? Que filho é esse, né? Uhum. É, Nasceu já, é né? avaliar. Será que o que eu estou ensinando hoje, né, é o que eu quero que ele seja? Uhum, Está compatível? Está coerente o que eu estou ensinando hoje, o que eu estou estimulando, o que eu estou incentivando? Está uhum, compatível com aquilo que eu espero, que eu desejo, que eu gostaria de ver? uhum, Então, a gente tem que estar sempre avaliando, se observando e observando a criança que está diante de nós, né? E aqui, seja pai, mãe, cuidador, educador, é, independente da sua relação com aquela criança para a qual você é referência, né? uhum, É estar sempre pensando no seu papel enquanto adulto nessa relação, uhum. né? Porque você é o adulto da relação, né? É, Essa também é uma máxima, mas é que é a real, né? Quem que é o adulto sim. da relação, né? Quem que tá puxando essa relação, né? E, Uhum. e, e acho que é isso mesmo, né? Até hoje, em um atendimento, veio essa questão do controle, do poder, né? Tô aqui pensando no que foi conversado. E a gente quer muito essa coisa de mostrar o nosso poder, né? E acho que a educação respeitosa, ela se sustenta quando a gente entende que não há poder, nem nosso e nem da criança, né? É o tal do respeito mútuo, não é poder. Eu posso mais que você, ou você pode mais que eu. Não, né? Quando há respeito, não precisa ter esse poder. A autoridade, Uhum. é o que a gente sempre fala, é diferente, né? Eu acho que sim, nós, enquanto adultos, devemos ser autoridade para criança, né? Porque a gente, em algum nível, a gente precisa mostrar o caminho para ela, ela precisa nos respeitar e tudo mais. Mas não como poder, né? Porque daí a gente entra numa disputa com a criança. E aí, Uhum. querido, se a É, sua e criança nós é também, dessa que gosta de disputar, meu Deus, aí virou uma festa, né? e a gente também não pode confundir a educação respeitosa, consciente, como a educação sem limites, né? Uhum, Porque a criança, ela precisa que a gente coloque limites, não no sentido de limitar o seu desenvolvimento, de limitar seu aprendizado, de limitar, né, que ela desenvolva habilidades de vida, mas no sentido de guiar, né, de ser margem, de dar ali o contorno para ela, a orientação para ela, limites respeitosos, limites seguros, saudáveis, mas elas precisam,
desse Uhum. direcionamento. Então, a gente também não pode confundir. E você falando aí, eu pensei também, você estava falando de, né, assim, do que as pessoas esperam quando estão educando, espera que vai educar com respeito, com consciência e que não vai, que eleva muitas expectativas, acha, ah, nunca mais, então agora eu não vou cometer nenhum erro. E eu acho também que uma das coisas que as pessoas procuram, que eu vejo, né, em atendimento, nas pessoas que me procuram, que me pedem orientação, é que elas buscam fórmulas mágicas, dicas. Ah, qual ferramenta que eu vou usar para a criança agir de determinada forma? Né? Eu já atendi pessoas que, mas tá fazendo isso e tal, aí eu expliquei o motivo do comportamento, pela idade da criança, da capacidade dela e tal, e aí a pessoa me respondeu assim, mas não tem alguma coisa que eu possa fazer para ela responder de determinada forma? Aí eu falei, olha, eu não trabalho dessa forma porque eu não acredito nisso. Uhum. É uma construção. Então, assim, existem as ferramentas? Existem. E é importante que fique claro, gente. Existem as ferramentas e elas são poderosas, só que elas são nossas aliadas. Uhum. A gente vai usá-las como um apoio e não como o personagem principal. Uhum. Porque são Antes de usar a participantes delas. ferramenta, esteja consciente, consciente do que está acontecendo, da situação, por que a criança está se comportando daquela maneira. Lembrando que o comportamento ele é um sintoma de algo muito maior. Uhum. Então, a gente não vai cuidar só do sintoma, porque o problema não vai se resolver se a gente cuida do sintoma. E o comportamento, ele é um sintoma. Então, se a gente pega a ferramenta só para cuidar daquele comportamento e resolver a nossa vida, para a criança agir da maneira que a gente quer, não vai se sustentar. Não, não, e não é esse o objetivo, né, Thaís? A gente Não tá é o indo contra. objetivo, isso não é respeitoso, porque o que você está fazendo? Nada mais do que eu vou fazer a criança agir do jeito que eu quero, me obedecer, usando uma ferramenta respeitosa que não foi criada para isso. Que está sendo desrespeitoso. A gente está Exatamente. mudando o tom do negócio, né? E aí a gente tá camuflando, né, essa necessidade de controle nossa e até nos sabotando, achando que a gente está sendo respeitoso só porque estamos usando uma ferramenta, É, né? exatamente. Exatamente. E aí a gente confunde o processo porque a gente quer. O que a maioria das pessoas quer? O caminho mais rápido. É Só o que que o a gente estava caminho mais falando no rápido início. não é pegar uma ferramenta de educação respeitosa para manipular a criança e conseguir o comportamento que você deseja. O caminho mais rápido é olhar para o seu comportamento, é olhar para a situação, para todo o contexto, Uhum, entender por que a criança está se comportando daquela forma, e aí a ferramenta pode te ajudar depois que você entende todo o contexto, depois que você conversa com a criança, aí você pode, eu vou, quem sabe aqui vamos focar em soluções. Então, uhum, é disso que a gente está precisando. uhum. É. Então, a gente tem que estar bem consciente nesse trabalho. Por isso que ele não é fácil, Uhum. né? Só que é um caminho bonito, é um caminho gratificante e certamente já comprovado, né, por estudos, é um caminho que vai gerar, criar adultos mais emocionalmente preparados para lidar com, né, com a vida,
com as situações e até mesmo na dinâmica familiar, né? E acho que você falando aí, me veio na cabeça também, né? Que a gente busca sempre estar querendo controlar, mudar o comportamento da criança e a gente raramente olha para o nosso, né? E a gente esquece que a criança, todos nós, óbvio, estamos sempre em evolução, graças a Deus, mas a criança ainda mais, né? Ela tá crescendo, ela tá se desenvolvendo, então ela vai viver fases da vida dela diferentes, que cada fase tem um aprendizado diferente que já faz parte, vem no combo, digamos assim, do desenvolvimento dela, né? Como, por exemplo, o andar, né? Faz parte lá de uma fase do desenvolvimento, o engatinhar, sentar, enfim, né? Exemplos básicos. Então, ela vai estar sempre em desenvolvimento. Então, não tem como a gente esperar que ela sempre se comporte bem, porque para ela, para a criança também, é difícil lidar com esses aprendizados que já fazem parte do desenvolvimento dela, né? Não sei se vocês já ouviram falar do pico de desenvolvimento. Todo o pico de desenvolvimento, principalmente quando é bebê, o bebê ele fica manhoso, impaciente, não dorme. Por quê? Porque ele está evoluindo. E quando a criança passa por essa evolução, também é desconfortável para ela, não é algo fácil de lidar. Então, entende? A gente exige da criança coisas que vão além do que elas podem. Então, por isso que vai se sustentar quando a gente olhar para a gente, porque a gente já tem um desenvolvimento mais formado, digamos assim. A gente também está sempre em evolução, mas já está mais formado, já está mais solidificado. Então, depende da gente. A criança, entendeu? Não tem E como. quando a gente entende, né, Tabata, que a criança está se desenvolvendo, que ela está aprendendo, que faz parte de comportamentos esperados, normais, comuns da infância, a gente consegue ter mais empatia para conduzir as situações, porque a gente não leva para o lado pessoal, né? A gente sabe que isso é algo natural da infância. Exato. Né? Por isso que é tão importante, não é necessário a gente ser especialista, mas a gente ter certa noção do que se passa ali com a criança, para que a gente conduza tudo de uma forma mais empática, mais amorosa, com mais calma também, sabendo que é uma fase que a gente precisa ajudar a criança nesses momentos, que ela, né, espera isso de nós, porque ela está aprendendo, ela está se desenvolvendo e a gente é que precisa ajudar nesse processo, Exatamente. né? A Ritinha está falando aqui, a sociedade cobra uma educação cheia de regras e por muitas vezes me sinto perdida. E é o que a gente falou, né? A sociedade nos cobra, mas é a gente encontrar aquilo que faz sentido para a gente, né? Existe mesmo muita cobrança e muita informação e a gente precisa aprender a filtrar essas informações, a entender o que nos serve, o que não faz sentido. E aí a gente vai construindo, né, o nosso próprio caminho. Né? E aí a gente se sente mais segura quando essa sociedade nos cobra, né? Mas você não vai fazer nada? No sentido assim, sei lá, a sociedade espera que de repente a gente coloque de castigo, porque isso é educar. Mas a gente não coloca de castigo, a gente senta, conversa, abraça, fala que entende, né? E aí a gente explica. Agora, sei lá, né? Agora você não vai comer o chocolate. Mas como assim? Né? Você só vai conversar?
Então, ainda, né, eu acho que tem mudado muito essa visão, né? É só olhar aí, né, o tanto de educadoras, né, que estão chegando e tudo mais, mas ainda existe, né? Esse olhar que julga, né, para quem quer educar com respeito. Mas se você entende que o que você está fazendo é o certo, é o que você acredita, vai de acordo com os seus valores, você acha que isso vai tornar o seu filho um ser humano melhor, enfim, respeita a opinião do outro e segue a sua vida. Por isso que você tem que estar segura, né? A gente está sempre falando muito disso. A gente tem que estar seguro das nossas, e isso, na verdade, é para nossa vida como um todo, né? A gente tem que estar se sentindo forte o suficiente naquilo que a gente está pensando, naquilo que a gente está decidindo, porque o que o outro falar pra gente vai chegar de uma forma até mais leve, sabe assim? A gente vai conseguir olhar para o que o outro está falando de uma forma mais leve, né? Mas se a gente está fragilizado em algum sentido, seja com o nosso filho ou em algum outro aspecto da nossa vida, por isso que precisamos olhar para todas as áreas da nossa vida, se a gente estiver fragilizado, a gente vai se doer muito pelo que o outro está falando. E duvidar da gente, da nossa capacidade, e por aí vai. A Lilian está falando aqui, a Sofia está sendo alfabetizada agora com muitas dificuldades. Tenho que impor, porque do contrário ela não faz as atividades. Por exemplo, faz, ora emburra, vou me segurando. Resultado. Final da aula, ficamos na mesa para finalizar, mas é muito complicado. Já coloquei em prática várias orientações suas e vou vencendo etapas, mas confesso que fico perdida ainda. Vamos pensar. Se você quiser falar alguma coisa, é que eu já vou falando. Até já pedi, gente, até já pedi desculpa para a Thaís, porque eu sempre interrompo ela. Pode falar. E isso não é educado, não é respeito. Que, assim, porque tem coisas, ela falou impor ali. E assim, a gente precisa entender que tem coisas que não são negociáveis. Né? Tomar banho não é negociável, escovar dente não é negociável, fazer a tarefa não é negociável, são coisas que precisam ser feitas. Né? Então, a gente pode criar uma rotina com a criança e sempre conversar com ela, explicar por que aquilo precisa ser feito. Porque né, a tarefa é uma responsabilidade dela. E é assim que a gente vai ensinar a criança a ser responsável por aquilo que cabe a ela. Né? E é com diálogo, explicando, colocando ali, estabelecendo uma rotina, que eu já orientei a Lilian sobre isso. Sentar com ela, olha, agora nós vamos fazer isso, estabelece com ela, para ela participar desse processo, mas é algo que a hora de fazer a tarefa é a hora de fazer a tarefa. E aí é a gente encontrar estratégias de convidar a criança a colaborar naquele momento sem desrespeitar, mas mostrando para ela que não fazer não é uma opção. Né? Os limites, né, que você disse anteriormente que precisam existir. E aí, por isso que eu já fui falando, que também me veio na cabeça, tem duas questões aí. A primeira é algo novo para ela. Ela ainda não sabe fazer isso. E a gente está falando de algo novo para nós aqui, que é olhar para a gente, que é sair da zona de conforto, que é olhar para os nossos sentimentos. Então, é a mesma coisa que está acontecendo com ela. Ela está saindo da zona de conforto dela, que antes era algo muito lúdico, era brincadeira, era não sei o quê. E agora ela está tendo que focar um pouquinho mais para ela pegar o andar da carruagem. Então, exige mais dela também. Né? Então, e há também, né, Tabata, uma frustração, né?
É algo novo que ela está aprendendo, tá? Agora a gente está com a escola online, né? Já não Pensa é tão só. fácil. A alfabetização não é um processo simples. Uhum, Então, assim, a criança ela se frustra, aí ela fica assim mais resistente a fazer. Então, uhum. a gente tem que ter observar todo esse contexto, né? Uhum. Eu vejo pelo Léo, né? Ele tem 5 anos, ele nem tá nessa fase de ser alfabetizado e nem me preocupo com isso agora. Mas assim, vem atividades da escola que é com letras, reconhecer as letras do alfabeto. Isso eu entendo que tudo bem, tá? Na idade, beleza, né? Mas quando é uma atividade culinária, de pintar, né, de fazer algo que é mais fácil. Nossa, flui que é uma beleza, mas quando, Léo, agora vamos lá. Nesse meio aqui, cadê a letra A? Nossa, entendeu? Já é para ele também, já é difícil. Então, acho que é legal olhar para esse lado. E outra coisa, que você também não é professora. E isso eu acho que a gente tem que entender. E hoje mesmo falei também em um dos atendimentos que o professor ele deveria ser muito mais valorizado em todos os sentidos. Porque Senhor da glória, entendeu? Né? Acho que a gente nunca é, olhou tanto para os professores como a gente está olhando agora. Né? Então, não somos professores, então fica mais difícil mesmo essa coisa do ensinar, a gente não tem a didática que o professor tem, a facilidade que o professor tem, a paciência que o professor tem, os recursos, então é um monte de coisa junto, né? Entender as nossas limitações também nesse momento, né? E aí ver o que que é possível ser feito e também o que não for, tirar dúvida com a professora, né? Uhum. E tentar mesmo preservar essa relação de, no caso da linha avó e neta, para também não se desgastar. Agora, o E nem momento da da criança com a tarefa escola, também. né? Hã? E nem da criança com a escola, porque daí também pode ir Sim. criando uma certa resistência, né? Uhum, sim. Porque quando é o que eu falei, quando vem essa frustração, e também tomar cuidado para a criança não ficar ali com o senso de capacidade dela abalado, achando que, né, que ela que não consegue, ela que não sabe, ela que não é capaz de fazer aquilo. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse processo, né? Ah, você falando agora, eu lembrei, Porque a filha de uma paciente, ela trouxe para mim, ela tem 7 aninhos. Ela virou para a mãe dela e falou assim: Mamãe, eu sou um fracasso na aula online. Olha só, que dó, né? Que dó. A que ponto chegamos? é, E se a gente vê que a criança ela não foi feita para ficar ali diante de uma tela aprendendo, principalmente na primeira infância, que ela precisa tanto das interações, do lúdico, de estar junto com outras crianças, de estar socializando em outros ambientes, né, para o Uhum. aprendizado. E a gente fala tanto do uso de telas para crianças, e agora elas têm que ficar ali expostas durante horas e a gente tem que pensar também no tempo de concentração mesmo que a criança tem, que é natural dela, né? Uhum. Depois de certo tempo, é exigir demais que ela fique parada ali prestando atenção, ela não vai conseguir tá além do que ela pode fazer. Então, Sim. tem a Thaís está falando aqui que é professora e tem os dois lados lá na casa dela. É difícil. Deve ser E, difícil equilibrar. e querendo ou não, até você me corrija se eu estiver errada, o Thaís. Não a Thaís que escreveu. Santo de casa faz milagre? Porque assim, o que que acontece? Vínculo, gente. Vínculo é uma coisa que atrapalha em algumas situações, entendeu? Porque o nosso vínculo com o nosso filho é diferente do vínculo da professora, né? Uhum. O vínculo da Lilian com a neta. Então, acaba que se confunde um pouco. Então, não vai ser igual, né? Então, essa É. coisa da aula online rende. Se a gente ficar falando que rende, né?
A Ritinha tá falando que ela tem um de 14 e as aulas online deixam ela louca. Eles ficam muito dispersos, difícil para Fica, todos, é? fica. Fica. É difícil. É, eu sou um pouco suspeita a falar disso, porque eu sempre falo que eu não concordo muito com a aula online até uma certa idade, né? 14 anos, acho que já tem uma idade que é mais fácil, que entende melhor, né? Já tem um conceito aí diferente. Mas eles ainda assim também têm dificuldade, porque pensa só, na escola eles não ficam o tempo inteiro ali, né? De repente a professora tá ali falando, ele vira pro outro, conversa com o outro, vira para trás, vai no banheiro, joga um lixo no papel, nossa, o papel no Papel no lixo. lixo. Então, né, é diferente. E aí, quando tá em casa, a gente quer que seja certinho, regradinho. Eu entendo, porque às vezes eu também passo por isso. Então, né, gente, ó, vai com calma. Uhum. Põe o pé no freio um pouquinho aí, vai mais com calma, porque eu sou da seguinte opinião que nesse momento que a gente está vivendo, conhecimento, ó, presta atenção, é o de menos. Não que ele não seja importante, mas assim, o que ele conseguir aprender já tá no lucro, entendeu? E Uhum. isso mais para frente é recuperável. Agora, todo o estresse, tudo que vai causar, porque já tá difícil toda essa questão de relacionamento, igual a Thaís falou, nós somos seres que precisam de contato social. Um mais, outros menos, né? Aí cada um é um, mas precisamos. E a gente não tá vivendo isso. Então, isso, ao meu ver, tá? É muito mais importante do que, sabe, algumas questões aí de conhecimento. Lógico que eu Eu acho que vejo não que dá. Só para finalizar, eu acho que a aham, criança tem que ter esse vínculo com a escola. Acho que não dá para cortar e não quer assistir, então tá, não vou deixar assistir. Não, acho que tem que ter esse vínculo para se manter até para quando voltar, mas com o pé no freio. é. Pode falar. Sim, e aí eu vejo o papel da família tem que ser de família, de nutrir os vínculos, de cuidar do lado emocional, né? De ter momentos. Eu sei que está difícil, está estressante, mas assim, aproveitar os momentos tem tantas formas de trazer aprendizado, né? Num tempo especial ali de qualidade, nutrindo os vínculos, assistindo talvez um filme, né? Uhum, Que a gente pode conversar sobre aquele filme. Né? O que que você achou que esse personagem estava sentindo? Um adolescente, né? Assistir um filme talvez de época, né? A gente buscar esses recursos de passar tempo junto, nutrir os vínculos, criar memórias e lembranças e cuidar do lado emocional também é uhum, muito importante, né? O papel da escola fica com a escola, o papel dos adultos em casa, dos pais, mães, responsáveis, né, fica em casa dentro da, uhum. da, da alçada de cada um, Exatamente. né? E assim, a Uhum, gente se comprometam a fazer o melhor possível dentro do que é possível. exatamente. Ninguém tem que fazer o impossível, se estressar, se descabelar e ficar ali brigando, desgastando a relação. Uhum. Porque também não há aprendizado nos Um clima extremos, assim. Uhum, né? Não há aprendizado assim. uhum, Então, mais importante nesse momento é ter calma, assim, calma que eu digo serenidade, pensar na relação, conversar. Tá difícil, não tá, filho? Eu tô vendo que tá difícil mesmo. O que que você acha que a gente pode fazer? Esse horário tá ruim para você. Quem sabe se você, né, for fazer a tarefa em tal horário, será que é melhor? É uhum. pensar, né? E falar, eu te entendo, tá difícil mesmo, tá difícil para mim também, né? Você queria estar com seus colegas, com seus amigos, você queria estar brincando com, né, na escola, tá difícil.
Uhum. né? E tá tudo bem sentir isso também, essa ansiedade, essa inquietação, essa incerteza, mas como que a gente pode cuidar disso juntos, Uhum. Vai lá, bebe uma né? água, volta aqui, vamos tentar de novo, né? E vai indo. É, É um passo de cada vez, é um dia de cada vez, porque realmente eu sei que não tá fácil, não, né? Pra ninguém, né? Mas não adianta a gente só ficar, não tá fácil, não. Né? É isso que a Carol é, acabou de falar. É buscar a solução, tentar fazer, testar estratégias, sabe? Ah, essa não deu certo, tá? Então que será que eu posso fazer da próxima vez? O que eu posso tentar de uhum, diferente, sabe? Porque quando a criança e o adolescente mesmo, né, vê que a gente está se colocando no lugar dele, ele até para assim, né, e fala, nossa, ela não entendeu. Como assim, né? uhum, Então, porque é diferente da gente, pô, mas você tem que prestar atenção, presta atenção, você não tá prestando atenção, você só quer sair, você não, né? A gente só tá pressionando ele a fazer uma coisa que ele não tá vendo tanta necessidade assim, né? Lembra das necessidades? Para ele aquilo ali, meu, para que eu vou usar isso agora na minha vida, entendeu? Não tem nada para fazer, né? A gente já pensou isso um dia, né? Nessas aulas que a gente assistia. Então, é entrar um pouquinho nesse universo deles, tentar falar um pouco mais a linguagem deles, que talvez funcione melhor, flua melhor, né? uhum. Hum, Então, vamos caminhando lá, né, para o fim. uhum, Então, gente, só passando aqui com vocês, o que que sustenta uma educação consciente? O autoconhecimento, que a uhum. gente já falou todos os dias sobre isso. A tomada de consciência, né, que é a gente olhar para dentro e compreender ali o que, né, o que do nosso mundo interno está refletindo para o outro, né? Uhum, É a gente se autoeducar, né? Rever os nossos comportamentos, repensar a forma como a gente está agindo, escolher ações positivas, ir para a ação mesmo, uhum. assumir a nossa humanidade, não somos perfeitos, né? Iremos. Estamos aprendendo, estamos evoluindo todos os dias, a gente está trabalhando para melhorar, então assumir nossa humanidade é muito importante nesse processo e Uhum, conhecer mais sobre as fases do desenvolvimento da criança, sobre os seus comportamentos, para a gente poder alinhar nossas expectativas, parar de levar as coisas para o lado pessoal, porque isso aciona muitos gatilhos nossos, né? uhum, Quando a gente pensa que é tudo sobre a gente, e para a criança, principalmente na primeira infância, é tudo sobre ela, o mundo gira ao redor dela, ela está testando os limites dela, pensando nas necessidades dela, super conectada com quem ela é, com o que ela precisa, uhum. né? Então, a gente entender sobre isso para ter mais empatia e conseguir conduzir as coisas de uma maneira mais leve, respeitosa, entendendo o caminho que a gente quer seguir, Uhum. né? Tá claro para vocês, gente? Tá fazendo isso, fez sentido? Só Como que tá isso? para complementar, pensar sempre na nossa real intenção, qual é a mensagem que a gente quer passar para o nosso filho e constância, né? Uhum, E, lógico, hora ou outra a gente vai deslizar, nós somos seres humanos, como foi a primeira coisa que a Thaís falou, não trabalhamos com milagres, não trabalhamos com perfeição, então a gente vai dar aí os nossos deslizes, hora ou outra ter os nossos descontroles e tá tudo bem, mas a gente precisa manter a constância daquilo que a gente acredita. Porque aí a criança entende que aquela é a forma padrão, né, de se relacionar, de educação e tudo mais. Porque se fica nessa inconstância de hora eu tô super acolhedora e hora eu tô autoritária, a criança se confunde e ela não sabe como se comportar. Então isso pode prejudicar também a evolução, né? uhum. Certo?
Certo, Que a agora gente tinha para falar era isso, né? isso aí, gente. Olha, só temos a agradecer vocês por estarem aqui esses dias conosco, pela interação, né? É muito bom essa troca, essa participação de vocês. E agora a gente vai fazer o sorteio, Uhum, né, do livro, A Coragem de Ser Imperfeito, que a gente ontem propôs uhum. esse sorteio para vocês lá no post. E aí, 3 pessoas estão concorrendo, 3 pessoas marcaram lá. Eu vou mostrar aqui para vocês. E aí, eu vou mostrar os nomes e a Tabata vai fazer o sorteio. Esses números aqui, ó, gente, são os números que a gente vai usar para o sorteio na ordem lá que foi feito que os comentários foram feitos. Aí a gente vai usar esse site aí, ó, sorteador. Então, eu Então, coloquei. olha lá, ó, sortear número entre 1 e 3, porque apenas 3 pessoas Uhum. comentaram lá. E aí, vamos ver. O número 1 é a Tuê, número 2, Thaís Rodrigo e número 3, Thaís Cardoso. E peraí que para ganhar tem que estar aqui. Eu tô vendo que a Thaís está aqui, Tá todo mundo aqui, a Thaís tá, eu vi a Tuê. mas a Tuê tá ainda aí e a Thaís também tá aí. Eu vi que elas estavam. Vocês ainda estão aí? Se manifestem aí, pessoal, se a Thaís tá. A Thaís eu tô vendo que sim, e a Tuê, porque tinha que estar até o fim aqui na aula para poder participar. Se não Obrigada a tiver, já você, ganha. Ritinha, sempre presente. A Lilian Elas não esqueceu. Que estão, hein? pena, Lilian. Ah, a Tuê tá Ó, aí. a Tuê tá aqui, Tá. a Thaís e a Thaís estão. Bom, eu vou sortear. Vamos Sorteia e a gente vê. cliquei em sortear. Peraí. Peraí que a internet é A uma boa. Thaís também tá e a Thaís também. Todo mundo aqui. Olha lá, o número Ó, sorteado. quem ganhou foi a Tuê Fernanda e a pessoa que ela marcou lá, que agora eu não me recordo. Também não me recordo. Então, Tuê, você Mas ganhou. a gente vai olhar e enviar para vocês. Muito obrigada por terem participado. Certo, gente? Obrigada. Boa Obrigada, Tatiane. Ah, que pena. Vai ter um corredor nesse momento. Ela marcou a irmã dela. Pertinho. Vai, então. E agradecer, então, todo mundo que nos acompanhou. Não estou te ouvindo. Não tô. Tá baixinho. Agora você tá? É porque eu tava com a mão. Eu tava com a mão no. Peraí, deixa eu colocar de novo aqui no tripé. Peraí. Pronto. Pra senão ficou tremendo. Agradecer, então, todo mundo, né, que estava aqui com a gente todos esses dias. Obrigada. E lembrar ainda, né, Thaís, que as inscrições, elas estão abertas, né? Só que os bônus, né, e a possibilidade de ganhar 2 sessões comigo e com a Thaís de consultoria vão até hoje, à meia-noite, tá? Então, se vocês tiverem interesse, corram, que ainda dá tempo. E enviem, né, para outras pessoas que vocês acham que pode querer participar desse momento, né, que é o momento da pessoa olhar mais para si, olhar para a educação dos filhos, enfim. Estamos aqui querendo muito seguir essa jornada com vocês, tá bom? E para quem quiser trabalhar o autoconhecimento e depois aprender ferramentas práticas, né? Tem lá essa opção também, que é o combo que nós falamos ontem. Então, pessoal, se vocês quiserem seguir nessa jornada, seguir esse caminho, eu e a Tabata estamos, né, aqui dando as mãos para vocês, porque sabemos que é um caminho que a gente precisa de apoio, a gente precisa de
de um suporte para ter essa segurança que a gente busca para educar com consciência e de forma respeitosa e enfrentando aí os palpites, às vezes as críticas, mas tendo segurança que você está seguindo a sua escolha de acordo com o que você acredita e você está criando o seu jeito de educar ali de acordo com o que faz sentido para vocês. Tá bom? Obrigadão, Então, obrigada, se Lilian. vocês quiserem se inscrever, os links estão, né, no meu perfil lá na minha bio, na bio da Tabata. Os bônus vão até hoje à meia-noite. Depois disso, continuam as inscrições abertas até sexta-feira, porém, sem os bônus exclusivos que a gente tinha disponibilizado para vocês. Tá bom? O material de hoje vai para o grupo. E aí eu ia falar para a Tuê que daí depois a gente conversa com você, tá, Tuê? Para ver como que vai ser essa questão da entrega do prêmio, tá bom? Obrigada, Thaís, por mais esse projeto juntas aí. E seguimos firmes e fortes aí no nosso propósito, no nosso projeto, enfim. Tá bom? Isso aí, gente. Obrigada a todo mundo que esteve conosco, que participou, que trocou com a gente, compartilhou, trouxe coisas, né, do dia a dia, com confiança no nosso trabalho. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Pensei numa coisa aqui, né? Se vocês que nos acompanharam estiverem com a gente lá no grupo, o grupo está aberto e que tal vocês irem lá e colocarem pra gente um depoimento, né? Tudo que vocês estão falando aqui pra gente agora, porque não fica gravado, né? Ir lá escrever pra gente poder ter guardado isso e também compartilhar depois como forma de reconhecimento, né? De tudo que a gente viu aqui, enfim, né? Para valorizar o nosso trabalho, vocês nos ajudam também, né? Vamos dizer assim que uma mão lava a outra, né? E a gente se ajuda. Pode ser? Se vocês puderem, a Lilian hoje já nos mandou um depoimento. Obrigada, Lilian. E aí, quem puder, né, se fizer sentido para vocês, comentar lá, né, deixar um depoimento para a gente, porque isso valida o nosso trabalho, aquece nosso coração, nos motiva, né, ainda mais. Então, se vocês puderem, a gente agradece. Sim, tá sim. bom? Obrigada, Um beijão. Então. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.